Olá, nós estamos aqui para apresentar o trabalho intitulado A Falência Transfronteiriça e a Função Social da Empresa sob a ótica da terceira dimensão dos direitos humanos. Trabalho esse aprovado no 4º Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação, organizado pelo Iberojur e pela Universidade Seu Cardenal Herrera de Valência, na Espanha. Meu nome é Carlos Eduardo Silva Souza, eu sou mestre em Direito Agroambiental, doutor em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, sou professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, onde também tenho a honra de coordenar o programa de pós-graduação em Direito, mestrado em Direito, também da UFMT. Eu também lidero o grupo de pesquisa de Direito Civil Contemporâneo e meu e-mail é professorcarloseduardo@gmail.com. A palavra é com você, Ângelo. Obrigado, professor. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Me chamo Ângelo Donatoni, eu sou advogado, pesquisador, membro do grupo de Direito Civil Contemporâneo, sob coordenação do professor Carlos, como muito bem dito. Né? Meu e-mail para contato é donatoni27@gmail.com e, como já dito, o título do trabalho para o professor, eu vou dar uma iniciada nele e, posteriormente, passo a palavra novamente ao professor Carlos para complementar o artigo. Bom, a pergunta central do nosso trabalho era responder como, por exemplo, como se daria a falência internacional ou a recuperação judicial no âmbito do sistema globalizado que se temos hoje. Isso porque documentos internacionais, legislações esparsas, legislações dos países influenciam sobremaneira nesse evento, né? E de antemão a gente procurou trazer à tona que a empresa ela não mais é visualizada como um simples organismo, né? Isso porque a sociedade e a empresa elas estão em conjunto, elas estão em verdadeira relação de simbiose, porque a empresa ela precisa desenvolver uma função social. E o que seria essa função social da empresa? Ela tem que gerar empregos, gerar renda, gerar tributos, e isso perpassa pela sociedade. Porque se você não tem uma sociedade forte, uma sociedade altiva, você não vai ter uma empresa forte, você não vai ter uma empresa que gera rendas, que gera receita para aquela região, seja um município, estado ou uma nação. Então, a gente precisa, sim, entender que a empresa ela não é um organismo mais isolado, e sim um organismo em perfeita sincronia com aquela sociedade. Empresa e sociedade, novamente, precisam estar unidas, fortes nesse sentido. E quando a empresa passa por uma crise, sim, a sociedade também passa por uma crise, como a gente vê nos dias atuais no mundo globalizado por conta do vírus que se espalha. Bom, agora tratando especificamente do Instituto da Recuperação Judicial ou da falência, cada um se mostra aplicável na modalidade da empresa ter capacidade de se reerguer economicamente e continuar gerando empregos, ou a outra é a empresa ela não possui condições de ficar aberta, a empresa não possui condições de gerar novos empregos e ela precisa ser fechada o mais rápido possível. Dentre esses dois institutos, recuperação judicial e falência, existem alguns sistemas, especialmente no âmbito internacional, que eles delimitam como a lei se aplica e como seria a aplicabilidade daquelas normas jurídicas, né? Sejam elas soft law ou não. E você tem os sistemas estudados, por exemplo, a lei brasileira ela adota o sistema territorialista, qual seja a lei se aplica no território e não permite que outras leis se apliquem aqui. E dentre os sistemas escolhidos, né, fizemos a pormenorização de cada um, críticas pontuais que todos eles merecem, particularmente adotamos o sistema híbrido ou um sistema modificado. Ele não seria puramente um sistema universal, pois ele praticamente seria impossível de existir, e ele também não seria um sistema territorialista, pois você também teria um entrave econômico, um entrave jurídico daquela situação em si, a recuperação à falência de uma empresa, por exemplo. E também, esse sistema híbrido ou modificado, ele é o que melhor adequa ao sistema jurídico, no caso ao documento internacional, que acreditamos ser aquele capaz de solucionar a matéria, longe de ser uma unanimidade, é claro, mas que é capaz de delimitar muito bem o sentido e que algumas leis, por exemplo, a título do Brasil, já vem sendo incorporado. Mas esse sistema eu guardo para o professor Carlos falar, adentrar muito bem ao tema, e agradeço o momento de fala aqui com vocês. Muito obrigado. Professor, é com você. Obrigado. Então, dando continuidade, nós entendemos que a Lei Modelo UNCITRAL busca criar um sistema mais harmônico com o espírito de cooperação entre as nações afetadas. É claro que se trata de um instrumento jurídico de soft law,
razão pela qual não possui força vinculante e coercitiva em relação aos Estados signatários. Mas, entretanto, entendemos que deve ser uma via adotado como uma via de cooperação entre os Estados afetados pelo evento da falência. Nesse aspecto, nós entendemos que cada Estado, mesmo signatário de um instrumento internacional que possa garantir a sua soberania, deve adotar a lei modelo nas situações de falência transfronteiriça, né? Já que os reflexos são sentidos além do seu próprio território. A empresa, como bem disse o Ângelo, deve ser propulsora de direitos fundamentais relacionados aos seres humanos e também porque, né, se encontra inserida na sociedade, os seus reflexos acabam sendo sentidos além da própria empresa. São afetados funcionários, outras empresas, a sociedade de uma forma geral. E nesse aspecto, nós entendemos que os princípios norteadores da lei modelo produzem maior harmonia entre os estados afetados por uma falência transfronteiriça, tirando de cena tanto a figura do credor quanto do devedor e privilegiando a celeridade em seu deslinde e a entrega do bem da vida naquela demanda judicial. Nesse aspecto, o fim perquirido no procedimento, né, da recuperação judicial é o sorgimento da empresa e a satisfação do débito, mas, obviamente, não a qualquer custo. Nós entendemos que a lei modelo, na tentativa de facilitar o deslinde do procedimento, então, o instrumento jurídico mais adequado, mais recomendado, mas, obviamente, que não possa inviabilizar o procedimento por si só. Nesse aspecto, a lei modelo prestigia a fraternidade entre os Estados e promove uma cooperação entre os indivíduos, tendo em vista a gama de interesses que se visualiza nos casos de uma falência transfronteiriça, abrindo, de certa forma, espaço para a solidariedade. A lei modelo não resolve, obviamente, toda a problemática que envolve o assunto, tendo em vista a particularidade que pode existir em cada país. Mas, a nosso ver, dos modelos apresentados, é aquela que apresenta as melhores soluções. E, por esse aspecto, é aquela que mais se aproxima da efetivação e do respeito aos direitos fundamentais e dos direitos humanos de terceira dimensão, capazes também de encontrar sintonia com a função social da empresa. E à guisa de conclusão, já que nosso tempo é bastante curto, nós entendemos que o problema da falência internacional, conquanto não seja um problema novo, ele deve estar sempre na preocupação dos mais diferentes juristas. E atentos a essa questão de função social, de direitos fundamentais, de direitos humanos de terceira dimensão, nós entendemos que a lei modelo como eu acabei de dizer, um modelo mais adequado. E, na realidade brasileira, existem alguns projetos de lei em andamento e que buscam, obviamente, tratar do assunto. E nós gostaríamos de deixar essa informação no final dessa nossa exposição, que são os projetos de lei 1572/11 e 10.520/18, né? E esperamos que tenhamos respeitado o tempo e sintetizado as principais informações. Em meu nome, em nome do Ângelo, fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado a todos.